o que faz você ficar no Blueprints não é a estrutura de repetição, são os mistérios. São os mistérios. São os enigmas, são as informações que você vai coletando ali ao longo da sua jornada, que podem te ajudar a resolver coisas que você deixou pra trás lá no começo. O Blueprints, eu sinto que ele é exatamente o contrário. O Blueprints meio que você nunca vai ganhar a run, tipo assim... Até porque não é nem a proposta do jogo, a proposta né? não é essa, a proposta não é você ganhar a run, a proposta é você ir adquirindo cada vez mais conhecimento e ir, tipo, desvendando cada vez mais mistérios. Ele fornece a estrutura pra que outras coisas dentro desse jogo, elas floresçam, né? Lembra quando saiu a lista de indicados do The Game Awards em 2024 e muita gente ficou estranhando porque tinha ali um jogo esquisito, um roguelike de poker indie chamado Balatro entre os indicados a jogo do ano, no lugar de vários outros títulos que todo mundo imaginava que iam estar, como, por exemplo, Dragon's Dogma, o Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth, ou, por exemplo, Helldivers. Pois é, esse ano isso vai acontecer de novo. E o jogo que vai estar indicado vai ser um roguelike de puzzle chamado Blue Prince. Atualmente o jogo mais bem avaliado do ano no Metacritic. Teve aí vários reviews extremamente positivos. Muita gente falando que é um dos melhores jogos aí da década. E a gente tá aqui, eu e o Serafim, hoje para falar um pouquinho, para explicar para você o que é Blue Prince e por que esse jogo tá tendo tanto hype a ponto da gente estar aqui no meio de abril já falando que ele é um indicado certo ao prêmio ali, aos indicados do prêmio de jogo do ano no TGA lá em outubro, novembro. Antes de começar, obviamente, peço aqui seu like nesse vídeo para você e peço para você se inscrever no canal do Omelete se você não fez ainda. A gente aqui tá falando sempre de games, de animes, é a nova casa de games e de animes do Omelete, então ó, já se inscreve aí para não perder nada. Começar pelo básico, né, Serafim? O que é Blue Prince? Eu acho que Blue Prince ele tem um conceito tão estranho quanto Balatro. Porque assim, agora que eu joguei Balatro, eu tenho a sensação que ele não é tão estranho assim. Mas o Blue Prince também, quando eu peguei, ele tinha um conceito muito esquisito que ele é um roguelike de puzzle. E aí você fala, tipo assim, como assim é um roguelike de puzzle? Como que você junta esses dois gêneros numa coisa que faça sentido? Então assim, basicamente a história é... Você recebe uma herança, né, do teu avô. Tio avô, não é? Tio avô, eu acho que é tio avô. Tanto que tem uns lugares que eu vi avô, uns lugares que eu vi tio, mas é tio avô. De um tio avô. E aí ele propõe, ele é um cara que gosta muito de puzzle, e ele propõe meio que uma brincadeira pra você conseguir chegar na tua herança. Que é basicamente o seguinte, você tem que chegar na sala número 46. E tem algumas regras pra essa brincadeira. Você tem que entrar na mansão dele pra encontrar essa sala 46. Uma mansão que tem 45 salas, né? Nossa, eu não fiz essa conta, cara. Ela tem 45 salas e aí você tem que achar a sala secreta que é a sala 46. Eu não fiz a conta se tinha 46, mas acho que sim. Agora que você tá falando, acho que sim. Mas tem algumas regras. Você não pode dormir na casa e você não pode levar nenhum item de fora da casa pra dentro da casa. E basicamente... A mansão em si, ela é um roguelike, porque a partir do momento que você abre uma porta, você tem que escolher 3 cômodos diferentes. Você tem tá 3 aparecendo cômodos. aí agora, né? Tem uma listinha do qual cômodo que você vai... Pra onde você vai, né? Sim, exato. É qual cômodo pra onde você vai. E aí tem alguns cômodos que você vai ganhar item, tem alguns cômodos que você tem mais saídas, tem cômodos que você não tem saída. Então, assim, você tem que ir meio que dosando esse negócio pra você conseguir fazer um caminho, pra você chegar no final da mansão e ter, tipo... E conseguir chegar na tal da sala 46. Só que, assim, as coisas não são tão simples assim. Eu acho, assim... ele é um jogo que você tem que anotar muito as coisas que acontecem. E aí, o roguelike, ele funciona bastante dessa forma, assim. Muitas vezes, quando você abre uma sala nova, você encontra informações novas. E aquelas informações, é importante que você anote num papel, mesmo, assim. Tipo, o jogo não guarda. O jogo não guarda. Não tem um diário, não tem um compêndio, não tem nada que registra. Você tem que anotar mesmo, senão você perde. Você tem que anotar, senão você perde essa informação e você tem que voltar naquela sala. E aí é meio que isso, tipo assim, à medida que você vai explorando essas salas, você vai encontrando esses segredos, você vai encontrando coisas novas e você vai entendendo como que funciona determinados mecanismos. Você vai descobrindo coisas novas. Eu não quero dar spoilers porque, né, puzzles, enfim, não quero dar muitos spoilers. Mas é basicamente isso, É basicamente isso, né? Acho que tem já que a gente tá fazendo esse comparativo, obviamente, é um comparativo que pode ser feito unicamente em questões de impacto. Impacto mercadológico, impacto cultural, porque são 2 jogos completamente diferentes. São bem diferentes. Mas é muito interessante, né, essa ideia que você trouxe, porque justamente o Balatro, né, ele teve esse impacto muito grande, né? É muito engraçado que os dois usem o roguelike, porque eu acho que o roguelike nesses dois jogos,
ele não é necessariamente o gênero do jogo em si. Sim. Ele fornece a estrutura para que outras coisas dentro desse jogo elas floresçam, né? Por exemplo, mas é muito interessante porque o Balatro ele parte de uma premissa extremamente popular, que é um jogo de carta, né? No caso específico, poker, né? Que também acho que é um jogo de carta relativamente popular. Mas assim, você começa o jogo já com coisas muito bem definidas, muito populares. São regras muito bem estabelecidas, né? Você sabe ali quais são as combinações de cartas necessárias para você ter mais pontos e tal. E aí, à medida que você vai jogando o elemento roguelike, a estrutura do roguelike, que é, né, para quem não sabe, é você ficar repetindo o mesmo ciclo de gameplay e a cada ciclo que você tem uma informação nova, você tem uma coisa nova que te melhora, né, e faz que você chegue um pouco mais longe. Nesse ciclo de repetição, você vai aos pouquinhos, né, conseguindo chegar cada vez mais perto do final do jogo. O Balatro especificamente não tem final, mas assim, a ideia é mais ou menos essa. Você vai sempre ficar um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, né, e você vai sempre repetir esses mesmos ciclos. O Blue Prince, eu sinto que ele é exatamente o contrário. Ele é um pouco o contrário. A estrutura do roguelike, ela já tá posta desde o começo, tendo em vista que Sim. você não pode passar mais de um dia na mansão, né? Você não pode passar mais de um dia e você tem uma quantidade de passos que você pode usar dentro da mansão, que você gasta na hora que você entra ou sai de algum cômodo, né? É o limitador, tipo, é o limitador da sua run, né? Mas aí eu acho que também, diferente do Balatro, o Balatro ele tem as regras muito específicas, que são as regras do poker. Na hora que você entra pela primeira vez na mansão, você não sabe muito bem o que você tá procurando. A verdade é essa. Porque ele fala assim, você tem que encontrar a sala 46, mas ele não fala onde tá a sala 46. Então. Você meio que intui, porque meio que tem um mapa, né? E bem ao norte do mapa tem uma antessala, que não é a sala 46, ela tá escrito claramente que ela é uma antessala. E aí você fala, não, beleza, se tem essa sala, provavelmente é o lugar que eu tenho que chegar. Só que o bagulho não é tão simples assim, entendeu? Tipo assim, nada é muito simples em Blue Prince. E eu acho que assim, em termos de puzzle, ele se aproxima muito do Outer Wilds. Eu fiz essa comparação no review e realmente, tipo assim, ele é muito parecido com o Outer Wilds. O Outer Wilds, eu acho que ele tem uma grandiosidade pela história dele também, que é muito gostosa e muito interessante, que o Blue Prince acho que talvez não chega nesse ponto de história. Mas, basicamente, ele é parecido por quê? Porque o Outer Wilds, se você souber o que você tem que fazer, você finaliza o jogo em 2 minutos. Sim. Entendeu? E o Blue Prince é meio, talvez não, mas é mais ou menos a mesma coisa. Se você souber o caminho a ser feito, se você souber todos os puzzles... Então, assim, não vejam guias antes de jogar, tá? Não peguem spoilers. Porque se você começar a ver qual que é o caminho a ser feito, é muito rápido e muito simples de você chegar onde você quer. Eu acho que é exatamente essa a grande diferença, assim. Porque, como eu falei, o roguelike ele tá posto desde o começo, mas... O que faz você ficar no Blue Prince não é a estrutura de repetição, são os mistérios. São os mistérios. São os enigmas, são as informações que você vai coletando ali ao longo da sua jornada que podem te ajudar a resolver coisas que você deixou pra trás lá no começo, como você falou. Tá, tem uma sala que tem um baú. Como eu abro esse baú? Não sei. Exato. Daí, sei lá, 40 runs depois, você faz um caminho totalmente diferente. Constrói, entre aspas, né? Porque o Blue Prince ele tem um elemento de sorte, né? Na hora que você vai abrir a porta, sorte forte, você tem três salas que você pode, né, escolher pra onde você vai e é sempre diferente, né? Então tem esse elemento diferente aleatório e assim, às vezes acontece o seguinte, às vezes você tem um objetivo muito claro. Eu quero pegar aquela sala. Só que às vezes aquela sala simplesmente não vem na rodada. Eu acho que assim, existe também um fator de estratégia. Ele tem um fator muito grande de estratégia, na verdade, porque você tem que manejar, tipo, as suas chaves e as suas gemas. Você tem chave, gema, e você tem alguns itens que você ganha também ao longo da sua run. Então, ele tem uma certa parte de estratégia, mas ele depende um pouco de sorte, porque às vezes simplesmente a sala que você quer não aparece. E aí você também fala assim, beleza, essa sala não apareceu, mas aí chegou essa sala que eu nunca vi na minha vida, então eu vou entrar nela e ver o que tem. E às vezes você entra numa sala, você meio que é obrigado, ou tipo, aparece uma sala nova que você nunca viu, e você é obrigado a fechar o seu caminho, você sabe que você não vai conseguir sair daquela sala depois, você vai ter que reiniciar o dia, mas você pega a sala pra saber o que tem lá dentro, porque é importante você passar por todas as salas e ver o que cada uma delas tem. Tipo, isso é uma coisa muito importante, sabe? Que tipo, você tem que estar realmente... disposto a, às vezes, tipo, ok, essa run eu não vou conseguir chegar na antessala, mas pelo menos eu explorei salas que eu não tinha explorado antes. Exatamente, o mistério ele vai ficando mais importante, né? Sim. Você quer descobrir qual é a história por trás
Sim. daquela jornada que você tá fazendo de tentar né, chegar no cômodo e por que você ficou com aquilo, quais são os mistérios que cada lugar oferece, né? Tipo, beleza, aqui eu tenho um negócio que eu sei que tem, mas como é que eu resolvo ele, né? E Então, essa resposta ela não vem tão rápido assim. Eu acho que o rolê por exemplo, o Balatro, eu acho que eu joguei pouco Balatro, mas tipo, o Balatro você ganha a run em um determinado momento. Ganha, sim. Você ganha. O Blue Prince meio que você nunca vai ganhar a run, tipo assim... Até porque não é nem a proposta do jogo, a proposta né? não é essa, a proposta não é você ganhar a run, a proposta é você ir adquirindo cada vez mais conhecimento e ir, tipo, desvendando cada vez mais mistérios. E aí você percebe que a coisa, tipo, não é tão simples, não é só o quarto 46, não é só, tipo, tem muitas outras coisas pra você desvendar naquele mundo, assim, sabe? É muito interessante. Por isso que ele, acho que é um dos grandes motivos pelos quais ele tá gerando tanto fascínio, né? De você ter tanta gente que... E aí eu incluo, assim, muita gente que vota no TGA, tá? O grande motivo pelo qual a gente tá acreditando que esse jogo desponta como um favorito a ser indicado ao prêmio de jogo do ano, não é só jogo indie, não. O jogo indie ele vai estar e provavelmente vai ganhar, tá? Mas jogo do ano é essa quantidade enorme de pessoas que votam no TGA e que, assim, caiu o embargo de review desse jogo. Foi um negócio assustador que eu fazia muito tempo que eu não via, assim. A quantidade de pessoas falando, gente, esse jogo aqui incrível. é o bichão, cara. Ele é impressionante, ele faz umas coisas muito legais, ele é único, ele faz uma proposta assim, completamente diferente do que a gente já viu. Muito embora ele tenha elementos que são muito comuns, né, cara? A quantidade de roguelike que tem aí. Exato. De jogo de mistério que tem por aí. Muito embora até a grande referência, né, seja um jogo clássico que chama Myst. Myst é um jogo Myst é um jogo de PC dos anos 1990, que depois teve uma continuação chamada Riven, que era... Você entra numa ilha, ela é toda em primeira pessoa, são vários cenários estáticos e você vai tipo, se movimentando na ilha, mas é tudo um monte de puzzle. E aí você tem uma história pra você descobrir, e aí você tem que ir resolvendo os puzzles e descobrir a história. O The Witness, do Jonathan Blow, é meio que inspirado no Myst também. Então é meio que esse paralelo que você vai traçando. Mas assim, eu acho que... E até o Outer Wilds também um pouco. Se você parar pra pensar, ele tem uma raiz ali no Myst também. Mas então, eu acho assim, eu vou dar um hot take aqui, que eu acho o seguinte. Eu acho que o Blue Prince, ele é realmente um excelente jogo, mas ele mostra, eu acho que o quanto que os jogos de puzzle são muito ignorados em TGA ou pela própria crítica em si. Porque, por exemplo, Outer Wilds é um que, tipo, eu nem sei se foi indicado a nada. E eu acho que merecia. É um puta jogo. De jogo do ano não foi. Mas exato, eu acho que ele é um puta jogo. Deixa eu dar uma Só que, por exemplo, na parte de puzzle, eu acho que ele pega um gênero tá muito popular hoje em dia, que é o roguelike, e faz com que seja mais popular por causa que ele pega esse gênero do roguelike. Mas, ao mesmo tempo, a parte de puzzle dele não é tão diferente como, por exemplo, o Lorelei do ano passado, Lorelei and the Laser Eyes. Tipo assim, literalmente, é quase a mesma proposta, assim, sabe? Tipo, você entra numa casa e você tem vários mistérios pra você desvendar, e aí você tem que entrar em diversas salas, e você, tipo, digamos, você trabalha aqui pra descobrir um negócio lá, pra depois voltar pra cá. É uma coisa que vai, tipo, se complementando, assim, sabe? Tipo, na parte de puzzle especificamente, tipo... E é isso, sabe? Eu acho que é muito interessante como os jogos de puzzle, na verdade, a galera não dá tanta atenção. Eu sou uma grande fã de jogo de puzzle e eu defendo muito, porque tem jogos muito bons de puzzle. Tem jogos que são realmente excelentes, assim, sabe? E simplesmente ninguém dá atenção pra essa parte, assim, cara. Falando especificamente em jogo... Foi bem complicado esse ano. 2019 ele foi indicado a melhor direção, perdeu pra Death Stranding. Tudo bem, vai. E foi indicado a melhor jogo indie, o Outer Wilds, em 2019, e perdeu pro Disco Elysium. Que também era um competidor forte nesse ano. Mas, de fato, eu acho que o seu ponto ele é válido. Puzzle é uma categoria bem ignorada em premiações em geral. Eu acho que não se restringe só ao TGA, não. Talvez mais o TGA, como é uma premiação mais mainstream, aí tende a ser ainda mais ignorada. Mas eu acho que é ignorada em geral também. Eu acho, tipo assim... Tanto que se for indicado ao jogo do ano, será o primeiro jogo de puzzle indicado ao jogo do ano. Nossa, eu quero que isso aconteça agora, de verdade. Porque, tipo assim, eu sou muito fã de jogo de puzzle, e tem muita gente que é fã de jogo de puzzle, e às vezes você simplesmente, tipo, tá, legal, tipo, tem uns jogos tipo AAA, mas já são meio que os jogos que você espera que entrem no TGA, sabe? E aí você entrar um jogo como Blue Prince no TGA, nossa...
Ia ser incrível, assim. Eu acho, assim, eu também vou falar uma outra coisa. Eu acho que, assim, no Brasil a galera talvez não esteja sabendo muito sobre Blue Prince, e eu preciso dar esse aviso aqui. Eu acho que esse é um contexto importante que a gente tem que ser dado. Tipo assim, a galera no Brasil não tá sabendo muito sobre Blue Prince, principalmente porque o jogo é exclusivamente em inglês. Ele não tem nenhuma outra língua, ele só tem inglês e ele é extremamente difícil de ser traduzido pra outra língua. E, tipo assim, compreendo que talvez não aconteça tão cedo. Por quê? Porque ele faz puzzle com as palavras. Entendeu? Então, a pessoa que for traduzir tem que ter um cuidado para ela traduzir de uma forma que você consiga descobrir e entender o que tá acontecendo na outra língua também. Não entendeu? é não é uma tradução simplesmente. Não é um tipo de trabalho que, como 99% das empresas de games fazem, do AAA ao indie, elas pegam o texto do jogo, elas entregam na mão de uma empresa especializada em localização, eles fazem toda a tradução, legenda, menu, dublagem, devolvem para o estúdio, que faz a aprovação e coloca aquela versão do jogo. Essa daí você precisaria que, não apenas que ou você fizesse isso com alguém de fora, mas você teria que ter algum designer do jogo que sabe português e que seja capacitado para fazer essa localização, essa tradução dos textos e poder adaptar não só os textos, mas os puzzles de inglês para português. Então é um jogo que provavelmente não vai ser traduzido para português. Ou para qualquer outra língua. Ou para qualquer outro idioma, e a gente sabe que isso é um problema. Isso vai impedir que impactar, muita gente consiga jogar esse jogo. E assim, ele tem uma dependência muito grande do inglês. Tipo assim, eu acho que a parte roguelike dá pra você chegar em alguns lugares e tal, mas no momento que você chegar em determinados puzzles, você vai precisar que tenha um tradutor do lado, ou tipo, um guia de como resolver aquele puzzle. Eu vou dar um exemplo bem... um pouco spoiler, porque é uma das salas que você você chega primeiro. Tem uma sala em que tem 3 caixas. E essas 3 caixas, elas sempre seguem a regra do uma é falsa, uma é sempre falsa e tem sempre pelo menos uma falsa e uma verdadeira. A outra, ou pode ser falsa, pode ser verdadeira. E aí você tem que descobrir em qual dessas caixas que tá a gema. As gemas do negócio. E aí tá escrito assim, a caixa azul é a que tem a gema. Aí na outra tá escrito, a caixa preta é a que tem a gema. Aí tem a que tem a afirmação falsa é a que tem a gema. E aí você tem que descobrir qual das 3 é que tem pra você abrir a caixa certa. E você não consegue abrir as outras, entendeu? Então, tipo assim, esse é um negócio que precisaria... E são muitas opções, porque eu joguei muitas runs e já vieram muitas opções desse puzzle, assim, sabe? Eu não sei quantos eles escreveram, mas tem muito mesmo, assim. Então, é uma coisa que realmente teria que talvez ou fazer um guia ou... não sei. É difícil, essa parte da tradução realmente é complicado. Mas tá aí, ó. Esses são os motivos pelos quais Blue Prince provavelmente vai estar aí na lista de indicados a jogo do ano. Queremos. Não se espante, não estranhe quando ele aparecer ali em final de outubro, início de novembro, na lista ali de indicados do TGA, porque vem forte, tal qual o Balatro veio forte em 2024. Agora a gente quer saber se você né, não conhecia Blue Prince, se você se interessou, se vai dar uma chance ou não. É um jogo que tá no Game Pass e na PS Plus Extra, né, no serviço ali no tier um pouquinho mais alto da PS Plus, então assim, é um jogo que se você já assina algum desses serviços, você já tem ele pra poder jogar. E se você tiver encontrado como que abre os cofres de Blue Prince, por favor, deixe um comentário, porque eu não descobri. Exatamente, se você se interessou, deixa um comentário. Se você já jogou, se você tá com alguma dúvida, se você, né, tá maravilhado aí, se você curtiu. E sem spoiler nos comentários, hein, galerinha? Deixa aqui seu comentário e não se esqueça também de deixar um joinha aqui no vídeo e de assinar o canal do Omelete Z. Valeu!